Epístola de Paulo a Filemão. Especificamente, vamos ler dos versos de 8 a 20. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Meus irmãos, uma carta escrita para uma única pessoa. Uma carta direcionada a um homem chamado Filemão. E nesta carta há uma preocupação, um tema. O tema em toda a carta é perdão. Filemão provavelmente causou algum problema. Aliás, Onésimo causou algum problema a Filemão. Onésimo é um escravo, e naquela época havia isso. Podemos perceber que o cristianismo já é o início do fim da escravidão, da abolição. E a gente pode perceber isso nesta carta, na maneira como Paulo recomenda a Filemão que perdoe Onésimo. Meus irmãos, no verso 18 diz que provavelmente ele tenha causado algum dano a Filemão. Ele tenha feito algo que tenha entristecido a Filemão. E provavelmente ele tenha se colocado em fuga e tenha saído de perto de Filemão. O autor, que é Paulo, ele se coloca como prisioneiro. No verso 1, ele diz, prisioneiro em Cristo Jesus. Que prisão é esta? É a primeira prisão. Paulo está em Roma, encarcerado, numa casa. Tem um soldado que cuida dele, impedindo de qualquer fuga. E sabemos que Paulo não iria fazer um negócio desse. Mas ele tem uma oportunidade de ouro ali. No final do texto de Atos, diz que ele recebia pessoas e poderia assim pregar o evangelho para estas pessoas. Provavelmente foi assim que Paulo encontrou a Onésimo. Provavelmente Onésimo começou a visitá-lo, mesmo em fuga, teve oportunidade de visitar a Paulo. E o que aconteceu de maravilhoso foi que Paulo pôde pregar o evangelho com mais tempo, com mais tranquilidade, ou seja, Paulo pôde fazer um discipulado de Onésimo. E esse discipulado gera uma expressão interessante. Como nós sabemos, Paulo não era casado, mas Paulo por vezes fala que tinha filhos, ou seja, ele era um pai solteiro no bom sentido, pois ele tinha filhos gerados pela pregação do evangelho. O verso de número 10 diz isso. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Olha a expressão,
que gerei entre algemas. Que gerei entre algemas. Meus irmãos, esse é o contexto da carta. Temos Filemon, alguém prejudicado. Temos Onésimo, um fugitivo e alguém que prejudicou. E temos Paulo, um reconciliador. Mas muito mais do que isso, um pai na fé. Um pai na fé. Na verdade, meus irmãos, nós estamos observando um pai missionário. E se estamos no mês de missões, e se estamos no meio de uma conferência missionária, e se estamos hoje comemorando o Dia dos Pais, nada melhor do que olhar para este homem, que numa prisão, ao invés de choramingar, ao invés de estar preocupado tão somente com as suas algemas, transforma aquele lugar num ponto de pregação. E esse ponto de pregação se torna um ponto para gerar filhos. E um deles é Onésimo. O que eu vejo de grande valor em textos como esse é que geralmente nós temos a figura do pai sendo ressaltada. E essa figura é maravilhosa. É muito bom ser pai. Os pais que aqui estão sabem disso. É muito bom ser pai. Mas tem ditados que dizem que pai ou mãe não é aquele que gera, mas sim aquele que cria. É um bom ditado. Podemos dizer que é isso mesmo. Geralmente alguns que geram não cuidam dos filhos como deveriam cuidar. A gente já ouve por aí vários casos de pais que abandonam os seus filhos. Pais que maltratam os seus filhos. E de repente esses filhos são adotados por outros que cuidam muito bem. E se tornam verdadeiros pais. Pais carinhosos, pais atenciosos, pais que amam, pais que ajudam. E isso é uma realidade. Mas eu gostaria de conciliar todas as datas numa só. E gostaria que nós entendêssemos o que seria ser um pai missionário. A gente olha para Paulo e percebe isso. Paulo, ele não tem como único propósito encher igrejas, construir igrejas, fazer da sua função uma profissão. Paulo vai além disso. Paulo é muito mais sensível. E essa é a sensibilidade que estamos aprendendo com a obra missionária. A obra missionária não é tão somente a obra de buscar crescimento e desenvolvimento nas regiões onde os missionários estão, mas a obra missionária, acima de tudo, é uma geração de filhos, gerando filhos e filhos espirituais. Isso é interessante porque, de uma certa forma, adolescentes podem ser pais. Quando discipulam os seus colegas. Adolescentes podem se tornar bons pais espirituais quando cuidam bem dos seus colegas, dando um verdadeiro testemunho, como nós dissemos no sermão do domingo passado, conquistando uma medalha de honra para a glória de Deus. Jovens podem ser pais. Não adianta tão somente colocar um versículo ou fazer um convite para vir à igreja. É fundamental que nós acompanhemos, assistamos e possamos passar os verdadeiros valores do Evangelho para alguém. Isso é gerar filhos. Meus irmãos, nós que somos pais temos uma grande responsabilidade, mostrar para a futura geração o quanto é importante que eles continuem firmes, olhando e observando a lei do Senhor, os preceitos e os caminhos do Senhor. Onésimo foi orientado por Paulo. E ele é orientado de tal maneira que ele se torna uma pessoa agora útil. Paulo faz um jogo no grego com o nome Onésimo e a expressão útil. No verso 11 ele diz, ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil. O que aconteceu é que quando Paulo pregou o Evangelho para Onésimo, e aquela vida foi transformada, ele passou a ser de grande utilidade para a sociedade. A utilidade para o seu senhor, que seria Filemon, mas utilidade para o Evangelho,
porque o próprio Onésimo se torna útil a Paulo. Paulo queria tê-lo por perto. Ele estava servindo a Paulo e o ajudava tanto. Não sabemos como isso poderia acontecer, se seria na escrita das cartas, enquanto Paulo ditava, se era na maneira como ele se tornava os braços e os pés de Paulo, naquele momento onde ele estava preso e não podia sair, pois ele estava em algemas. Mas o que nós entendemos é que havia um grande interesse de Onésimo pelo Evangelho. E por isso ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus perto de Paulo. Mas Paulo tem uma responsabilidade quanto a Filemão. Ele quer que Filemão possa entender o que aconteceu com Onésimo. E nada melhor do que mandar de novo Onésimo para Filemão. O verso 13 diz, eu queria conservá-lo comigo. Olha a utilidade de Onésimo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo. Em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Paulo entendia que seria de grande valor ter Onésimo no seu lado, ao seu lado. Mas ele sabe que Onésimo deve resolver a situação dele com Filemão. Ou seja, antes de tudo, ele está preocupado com o caráter de Onésimo. Não adianta tão somente ele ficar do lado de Paulo sem resolver as pendências. E haviam pendências. Ele deveria resolver a sua situação com Filemão. Por isso ele diz, eu estou te enviando. Ele manda Onésimo de volta para Filemão. Ele fala, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Mas, meus irmãos, isso só dá mais alegrias a nós ao ler a carta, porque a gente observa que Onésimo é obediente. Ele poderia dizer, eu não vou voltar para lá. Eu era um escravo lá. Eu não quero voltar para lá. Não vou voltar de jeito nenhum. Todas as ordens que você está me dando eu até posso cumprir, mas esta não mais. Esta de forma alguma. Provavelmente o próprio portador da carta é Onésimo. E aqui, meus irmãos, ele vai se deparar com uma grande responsabilidade, voltar. E é o que ele faz, ele volta. Isso demonstra a mudança de vida. Meus irmãos, os nossos filhos, ou as pessoas a quem discipulamos, os nossos filhos espirituais, eles não estão preparados. Eles precisam de orientadores, de pessoas que ensinem, pessoas maduras na fé, que possam ensinar os preceitos de Deus, de forma didática, carinhosa, de uma forma que possa fazer com que o outro entenda os valores do Evangelho e obedeça. Esta é a grande responsabilidade. Os pais que aqui estão sabem disso, e as mães também. Não adianta tão somente dar uma boa escola, não adianta tão somente dar uma boa alimentação, não adianta tão somente querer orientar os nossos filhos nesses preceitos atuais do mundo. É necessário, meus irmãos, que os nossos filhos aprendam a ter caráter, uma perspectiva bíblica, de agir como um Paulo, eticamente. E é esse o nosso objetivo, orientar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Dinheiro não resolve isso. Você pode ter pouco dinheiro, mas se você tiver um caráter cristão baseado na palavra de Deus, você vai gerar um homem de Deus e uma mulher de Deus. É a nossa responsabilidade. Imaginam as aulas que Onésimo teve durante aquele tempo. Que tipo de aulas ele teve que transformou tanto a sua vida? Aulas pautadas no Evangelho, porque se você observar o texto de Atos, o último capítulo de Atos, você vai perceber que a palavra de Deus era pregada por meio de Paulo. É isso que nós precisamos passar para a próxima geração. Pais que aqui entraram e mães que aqui estão, a próxima geração não precisa tão somente de uma boa escola. Precisam de pais tementes a Deus, que ensine os preceitos do Senhor. Meus irmãos, aqui está Onésimo tendo que encarar a missão de voltar e resolver a sua pendência com Filemão. Mas
O que nós observamos mais adiante no verso 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Aqui é um milagre maravilhoso. Ele diz, verso 16, já não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti que na carne, que quer no Senhor. Ou seja, quer na carne, quer no Senhor. O que acontece é que quando Onésimo saiu da presença de Filemão, ele era alguém conhecido. Ele era um escravo, um empregado, um funcionário. Mas agora, esse Onésimo que volta é diferente. Esse Onésimo que volta é um irmão na fé. É um servo de Deus. Não é mais um escravo. É um irmão caríssimo, transformado e mudado. A coisa mais interessante que nós gostaríamos de ver como pais é que os nossos filhos se tornassem irmãos, que compartilham as mesmas coisas. Filhos, se vocês querem dar um presente aos seus pais, filhas, se vocês querem dar um presente aos seus pais, é que vocês possam dividir e viver a mesma fé que os seus pais. Pois não me importa ter uma filha engenheira, ou como algumas querem ser, veterinárias. Não me importa ter um filho médico. O que me importa de fato é ter uma irmã e um irmão em Cristo, que compartilhem da mesma fé e que vivem a mesma fé. Porque os meus filhos não são meus. As minhas filhas não são minhas. São de Deus. E a coisa mais importante que eu posso dar para elas não é casa, não é educação, é a fé. E compartilhar com elas a mesma coisa que outros já compartilharam comigo, o Evangelho, a bênção maravilhosa do Evangelho. É ver uma filha crescida ou um filho crescido cantando os mesmos hinos, com fé, e confessando o mesmo Evangelho, com fé. Esse é o filho Onésimo, que assume a responsabilidade de encarar de novo Filemão, mas não como o fugitivo e alguém que foi inútil para Filemão, mas o transformado pelo Evangelho. Um irmão caríssimo, alguém firme e forte na fé. Meus irmãos, o que eu creio que nós precisamos entender é que pai, nesta manhã, pai é aquele que gera. E todos nós devemos nos sentir um pouco mais como pais, ao cuidar dos nossos filhos, ao gerar neles a verdadeira crença, a verdadeira fé, o verdadeiro temor de Deus. Nos esforcemos para isso e façamos como Paulo. Nem que tenhamos de ser presos num sentido figurado, mas que nos esforcemos para dar o bom exemplo, para sermos referência na vida dos nossos filhos. Meus irmãos, nos esforcemos para que o Evangelho seja pregado, seja realmente uma realidade. E se tem alguém que poderia pregar o Evangelho, era Paulo, pois as suas cadeias testemunhavam do valor que ele dava a Cristo. Termino solicitando a todos os pais, valorizem ao Senhor Jesus. Amem o que Ele fez por nós. Façam deste exemplo de Cristo um exemplo para todos nós, de vivermos o Evangelho, de lutarmos por Ele, de ensiná-lo a tempo e fora de tempo, a todas as pessoas, em todos os lugares. Tal como o reverendo Osni faz no Oriente Médio, tal como o reverendo Jânio faz na Espanha, tal como o reverendo Ronaldo faz no Chile, tal como a missionária Rosa está fazendo entre os índios, tal como tantos outros missionários estão fazendo em tantos outros lugares, gerando filhos espirituais na fé. Que nós também, como pais, possamos fazer isso nas nossas casas, nos nossos trabalhos, onde estudamos, onde vivemos, possamos ter a alegria de seguir o exemplo de Cristo
e por esse exemplo gerar filhos na fé. Que outros Onésimos possam surgir, que sejam úteis, não meramente pela sua profissão, mas que sejam úteis pelo exemplo e pelo testemunho que seguem dos seus pais. Que Deus nos abençoe.